Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, Clínica Lavi, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Essentes Psicologia, Imafar Farmácia de Manipulação, Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Estação fria traz resfriado, gripes e outras influenzas. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. E também desvendar alguns mitos, falar de algumas verdades sobre o assunto, a influenza. Hoje com o Dr. Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcinete. Muito boa tarde a todos nós. Bem, doutor, para começar, qual a diferença de gripe e resfriado? Eles são muito parecidos, né? Aparentemente são sintomas muito parecidos, mas tem grandes diferenças, tá? A influenza, por exemplo, ela tem um aparecimento muito mais rápido, a febre é muito mais alta, dura geralmente 3, 4 dias, mas pode se prolongar, se complicar, tem muita dor no corpo, cansaço, fraqueza, dores de cabeça, tosse às vezes persistente, né? E pode complicar. O pior é isso, né? A influenza pode complicar com pneumonias, sinusites, otites, síndrome da respiratória aguda, pode dar problemas. Então, se ela geralmente dura 3, 4 dias, mas se começar a passar de 4 dias, 5 dias, 6 dias, tem que procurar logo saber se não está tendo uma complicação secundária. Então, uma infecção acima da gripe, uma bacteremia, quando a gente viu aí pneumonias, oticites e às vezes até meningites, coisas mais sérias. Então, gripe é muito mais sério do que um resfriado comum. O resfriado comum é muito mais as vias respiratórias superiores, uma alergia, uma coisa simples, rápido, ele demora um pouquinho, melhora, mas não tem tanta tosse, não tem febre, praticamente não tem febre, as dores do corpo é muito pouco. Então, a grande diferença é essa, a intensidade dos sintomas, o arrastar do problema. Uma gripe começa, como eu falei, 3, 4, 5 dias, 6 dias, pode estar tendo um problema secundário, ou seja, uma infecção associada. Então, gripe é diferente de resfriado. Um resfriado nunca pode se transformar em gripe, por exemplo? Pode. Pode? Aí pode. Porque a pessoa pode estar com deficiência imunológica e pode adquirir uma infecção associada. Né? Bem, do ponto de vista imunológico, por que a vacina de gripe deve ser aplicada todos os anos, diferente das vacinas que a gente toma, às vezes, só uma vez na vida ou poucas vezes na vida? Por que tem que ser tomada todo ano? Porque o vírus da gripe, da influenza, da gripe, vai entender, ele sofre uma mutação muito rápida. Então, todo ano, os órgãos responsáveis, a Fiocruz, o pessoal que faz a vacina, eles estudam qual é o tipo de vírus, a mutação que o vírus teve naquele ano. E por isso a vacina tem que ser feita de acordo com a mutação do vírus daquele ano. Porque não adianta se eu fizer a vacina do ano passado, nesse ano, pode não influenciar em nada, porque o vírus mudou. Já mudou. Então, esse é o grande problema. Ele sofre uma mutação intensa e frequente. Por isso que todo ano tem uma influência diferente. Tem além da influência diferente, tem também o preparo da vacina adequada para aquele tipo de vírus que mudou. Eu ia perguntar sobre quais as complicações de uma gripe não tratada, né, de uma infecção não tratada. Aí você já falou da meningite, otite, pneumonia. Principalmente, né? Pneumonias. Principalmente. E outra coisa interessante. Por exemplo, a gripe pode piorar as comorbidades. Por exemplo, se a pessoa é diabética, se a pessoa tem uma doença respiratória, tem asma e adquire a gripe, essa doença pode acelerar, pode piorar
Então a gripe foi o quê? A imunidade já baixa, a né? Já enfrentando... A gripe veio junto, diminuiu mais ainda a imunidade, e essas doenças afloram com mais rapidez, pode piorar mais. Aí tem essa coisa da gripe mal curada, né? Que muita gente diz. Como saber, então, se eu tratei a gripe direitinho? Fui no médico, tomei os remedinhos. Como saber que eu estou tratada ali, que acabou mesmo? Primeiro, o tempo que melhorou, né? E a pessoa vai mostrar claramente que melhorou clinicamente. Porque né? às vezes termina a gripe, mas a pessoa fica tossindo por dias. Então, dias. o que pode ter acontecido aí? Pode ter acontecido aquilo que a gente acabou de falar. Será que essa pessoa não tinha asma? Será que essa pessoa não tinha algum problema respiratório? Ela pode estar alargando, aumentando as possibilidades de outras infecções associadas a ela. Então, geralmente é isso. A gripe normal, a gripe 3 dias, 4 dias no máximo, melhorar. Mesmo que tenha todos aqueles sintomas de febre alta, muita dor no corpo, tudo bem, né? Aquela prostração, tudo, mas a partir daí tem que melhorar. É o ciclo do vírus. Ele vem, produz o problema, depois ele desaparece. O próprio organismo consegue liberar a força de imunidade e acaba com aquele vírus, certo? Se isso não acontecer, o que acontece? Vai se arrastando. Vai aumentando os dias, a febre não passa, a tosse continua, né? Ou então a gripe piorou, a imunidade da pessoa diminuiu e ela se estendeu, está complicando com outra coisa, certo? Ou então a pessoa não tratou direito, né? Tem isso também, certo? Então é mais ou menos assim que acontece. O melhor, não é, nenhuma é boa, né? Mas é melhor uma tosse seca ou uma tosse com catarro? Ué. Com catarro, né? O catarro você está botando para fora, né? Você está eliminando aquilo que está te complicando. Uma tosse seca, você pode estar prendendo esse catarro, o que pode facilitar uma infecção associada, uma pneumonia, uma otite, né? Uma sinusite, e assim vai. E que sinais mostram que um paciente deve procurar a emergência rapidamente? Acabamos de falar, é só pensar e entender o que Febre, está acontecendo. A pessoa está lá, está com quadro gripal, né? Febre alta, dores do corpo intensa, começa a ter falta de ar. Não é para ter falta de ar, né? Começa a ter cianose, ou seja, os dedos roxos. Isso, os dedos ficam roxos, nariz, boca, né? Lábios. Começa a ter dor no tórax imensa, começa a vomitar, ter desmaio, ter confusão mental. O que está acontecendo? Está havendo uma disseminação dessa doença, está piorando. Então esse caso é um caso que você tem que procurar o médico logo. Tá? Às vezes a gente fala, a gripe é bobagem, deixa para lá, mas tem que entender. A gripe normal é você ter dor no corpo, febre, 38, 38,5, mal-estar, anorexia, não tem vontade de comer, fica fraquinho um pouquinho, mais 2, 3 dias. A partir daí, está continuando, está piorando, não está normal. Alguma coisa está acontecendo. Essa gripe pode estar piorando ou tendo uma infecção secundária. Bem, sabendo que a gripe pode ser um vírus, em que momentos são necessários o uso de antibióticos? Olha, vírus não se trata com antibiótico. Antibiótico de jeito não nenhum. Mata vírus. Só bactéria. É a bactéria. Antibiótico é quando você tem uma infecção associada com bactéria. Tá? Pode acontecer, como a gente acabou de falar, começar com uma gripe e se estender com uma infecção, certo? Otite, pneumonia e assim vai, certo? Sinusite. Aí sim, nesses casos, quando começa a complicar, você vê que tem uma associação com a bactéria, então nesse caso se usa o antibiótico. Caso contrário, não tem que usar antibiótico não, porque se você fizer isso, a gripe está tranquila, está tudo bem, você vai tomar antibiótico. Por quê? Está piorando a situação. Você está dando a bactéria uma chance dela piorar, dela aumentar, ficar mais resistente, piorar as coisas e até disseminar uma infecção que não estava presente. Não pode ser assim. Antibiótico, bactéria. Você já falou um pouquinho da mutação do vírus, né? Em relação à vacinação todo ano. Como você avalia essas mutações a longo prazo
na vacinação em massa da população? Olha só, vacinação em massa tem estudos que indicam que é preciso, né? Porque, como a gente viu, a gripe ela pode complicar. E ela pode, inclusive, piorar as pessoas que já têm comorbidades. Então entram aqui as pessoas idosas acima de 60 anos, as crianças abaixo de 5 anos, as gestantes, as pessoas que estão imunodeprimidas, né? Pessoas com câncer, outras coisas parecidas. Então, é preciso que se pense nisso. Não é só a pessoa que está bem, que tomou a vacina, mas se você tem, quando você toma a vacina, para esse tipo de coisa, você está fazendo o quê? Você está diminuindo a chance de esse vírus se disseminar na comunidade. E essas pessoas que são especiais, que não têm imunidade baixa, que estão dentro dessas faixas, adquirir essa gripe, e aí tem um problema muito mais sério. Então, por isso que é feita essas imunizações em massa. Para quê? Para evitar que esse vírus não se dissemina. A vacina ela é feita com um vírus atenuado, ela não é um vírus vivo. Tá? Então, o que acontece? Quando você faz a vacina, você aumenta a sua imunidade, diminui a possibilidade desse vírus que está atuando se disseminar, crescer, disseminar no meio ambiente. Então, você diminui, a vacina é feita para isso, para diminuir essa disseminação desse vírus, e as pessoas que estão com problema, que vão pegar ou que possam pegar essa virose, essa influenza, tenham um problema maior com a sua saúde. E as pessoas que tomam imunossupressores ou imunomoduladores de imunidade? Tem que tomar a vacina. Tem que tomar também? Exatamente, como a gente falou. Tá? Então, quem tem que tomar, a gente já sabe. A gestante tem que tomar em todo o período dela, não tem idade, tá? A puérpera, até 45 dias depois, tá? E uma coisa interessante que a mãe tem que entender, não fica com medo não da vacina da gripe. A gestante tem que tomar. Porque além de ela estar se defendendo, ela também está oferecendo ao bebê uma imunidade até por 6 meses. O bebê pega essa imunidade para ele. A mãe passa para o bebê isso. Olha a coisa, como que é importante isso. Né? Então, não tem que tomar medo não, tem que fazer a vacina sim, tá? Entrando na tal da automedicação, muito se fala dos medicamentos antivirais específicos para a gripe, como o nome Oseltamivir. Qual é a janela de tempo ideal para o uso desse medicamento e quais os riscos da automedicação? Olha só, esse é um medicamento muito bom, antiviral, importante, que deve ser usado quando o quadro começa a complicar, tá? Geralmente 72 horas após o início de todos os sintomas. Geralmente essa é a janela de uso, tá certo? De começar a usar. Aqueles pacientes que já estão imunodeprimidos também tem que começar logo, não precisa nem ficar pensando. A pessoa está lá com HIV positivo, por exemplo, e pegou a gripe, tem que começar logo esse protetor, né? Então é sempre assim, eles são usados de forma correta naqueles pacientes que realmente estão complicando e que precisam de uma defesa maior. São excelentes medicamentos. Quanto à automedicação, por favor, né? Nós já falamos tanto nisso. A automedicação não leva absolutamente nada ao bem. Pelo contrário, só piora as coisas. Porque às vezes a pessoa pensa, é só uma gripezinha, não vou lá enfrentar fila, não vou tirar a vez dos outros, mas tem que ir. Tem que prestar atenção. Você pode ter uma gripezinha, sim, pode. Durar 3 dias, imunidade. né? 3 dias. Como eu falei, passou disso. O tempo ideal, 3 dias. Não está melhorando, alguma coisa deve estar acontecendo. Então precisa o quê? Levantar as anteninhas e começar a prestar atenção no que está acontecendo. Que gripe pode matar. Gripe é séria. Gripe já matou muitos milhões. É só lembrar das doenças do passado, né? Gripe espanhola, H1N1, gripe aviária, não sei o que. Tem um monte de tipo. Esse vírus ele se modifica com muita frequência e aí aparecem as doenças. Pode até aparecer uma gripe muito pior no futuro que a gente ainda não chegou lá, tá? Dependendo da mutação de cada um. Por isso tem que estar sempre de olho. Doutor, qual a importância do descanso, né? Que a maioria dos médicos pedem? Muito descanso, muita água, sendo que muitas pessoas não podem faltar aos trabalhos ou vão trabalhar gripadas. Pois é, aí que está o grande problema, né? Qual a importância do descanso?
É importante. O que seria esse descanso mesmo? O que é o descanso? Não é o cara ficar deitado na cama o dia inteiro, não é isso. Mas ficar em casa, se ele está gripado, com certeza é uma gripe, ele não deve trabalhar. Pelo menos enquanto ele tiver com esses sintomas. Por quê? Além de ele estar fazendo pior para ele, está diminuindo a sua imunidade, está provocando a possibilidade de piorar as coisas, né? Ele também está fazendo o quê? Ele indo para o trabalho gripado, ele está fazendo o quê? Pode ele atingir está mais disseminando a pessoas. doença no trabalho dele. Então, em vez de ter uma pessoa com gripe, vai ter 10 pessoas com gripe. Quer dizer, a pessoa tem que entender isso, o profissional tem que entender isso, as clínicas, todos os trabalhos têm que entender isso. Gripe confirmada, fique em casa, 3 dias, 4 dias. E o repouso é um repouso relativo, né? Pode ficar em casa, pode fazer seus afazeres, tomar seu banho direitinho, descansar um pouquinho, andar pela redondeza, no ar aberto, né? Não precisa ficar o tempo todo deitado lá, a não sei que tenha um caso grave, que a pessoa não consegue nem andar, é diferente. Mas o repouso é um repouso relativo e justamente para ele se alimentar melhor, hidratar melhor, né? E ficar em repouso para dar força ao seu organismo de reagir contra a gripe. Com tantas mutações que acontecem, como estamos vendo, isso né? serve também para o trabalho, né? A pessoa que está dentro do trabalho tem que pensar a mesma coisa. Pensa assim, não vou pegar serviço pesado, vou ir lá. Isso aí. Aí está disseminando. Isso, está disseminando. Esse é o grande problema. Mas tem aquela coisa de patrão reclamar, né? Só está gripado e já está faltando. 90% das pessoas pegam a gripe e sai logo. Mas e aí as pessoas que estão imunodeprimidas, que você não sabe que está do seu lado? Aquela pessoa que tem um problema que não está do seu lado e você não sabe. Né? Uma gestante, um idoso, uma criança pequenininha. Né? Então, tem toda essa situação que tem que pensar. Então, todas essas vacinações, essas campanhas, visam não só melhorar a pessoa que está com a gripe, para ter uma gripe mais suave, do que, como a gente falou, o grande segredo é você diminuir a disseminação dessa gripe para não virar uma pandemia. Isso. Entendeu? Esse é o grande segredo. E como o sistema de saúde se prepara para tantas mutações, doutor? Porque a gente está vendo que está acontecendo muitas, né? Como ele se prepara para a vacinação, para essa mudança ali, né, no sistema de vacinação? Eles estão cada vez melhor estudando os vírus, né? Não só os vírus, bactérias, todas as doenças. Então, esses grupos, grandes empresas de formação de produção de vacina, de medicamentos, estão sempre juntos, o tempo todo estudando o caso, certo? Por isso que cada ano, quando acabou de fazer uma campanha de vacina, já começa a se preparar para o outro ano. Quer dizer, aquelas equipes vão começar a colher esses vírus, estudar esses vírus, ver qual é a mutação que ele tem e preparar a vacina especial para aquele tipo de vírus. É assim que acontece. Então é o quê? É um estudo constante, entendendo o que está acontecendo, para preparar a vacina contra aquele determinado tipo de vírus. Então é o quê? É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho científico, né? No trabalho, como o senhor citou, é deixar de ir, né? O certo seria esse descanso para não disseminar a gripe no ambiente de trabalho. Mas em casa, e aí, com muitas pessoas, como evitar a disseminação ou conter o vírus? A mesma coisa. Se você tem em casa um vovozinho lá, uma vozinha, tentar evitar o máximo possível ficar próximo dessa pessoa, né? Que está com um problema, tá? Deixar as janelas abertas, andar, respirar, né? Fazer higiene das mãos o tempo todo, as mãos são fundamentais, usar o álcool absoluto, né? Lavar, né? Higiene corporal, tentar ficar o máximo possível longe dessas pessoas que possam ter algum problema, como a gente falou, um doente que já está dentro de casa, um vovozinho que está com doença, tentar ficar o máximo possível longe dessa pessoa. Às vezes, né, não tem condições, dependendo da situação, mas pode sim. Você pode ficar no quarto com a janela aberta, tentar melhorar o máximo possível. A mesma coisa no serviço. Se a pessoa está lá no serviço, mas o ideal seria, como a gente falou, não estar no serviço, certo? Mas o serviço, quando tem um caso de gripe naquela região, naquele trabalho, o que as pessoas têm que entender? Opa, tem um caso de gripe aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos prestar atenção para ver se alguém já começa a ter os sintomas de gripe
e procurar fazer um ambiente o mais limpo possível. Limpeza das mãos, né, tudo direitinho, deixar as janelas abertas, como eu falei, usar roupas adequadas, enfim. Também tudo isso aí. E o primeiro sintoma de alguém que está apresentando, retira essa pessoa do ambiente e começa a tratar isoladamente, de uma forma isolada, entre aspas, não precisa ficar o tempo todo preso, ficar o tempo todo na cama deitado, que você vai pegar o quê? Você vai fazer a secreção, vai aumentar, e você pode então até ajudar a criar uma pneumonia em cima de uma gripe. Né? Sim. Então é um repouso, mas um repouso relativo. Não é aquele negócio de ficar o tempo todo lá deitado, olhando para o céu, esperando a vida passar, não. Assistindo um filminho até seria bom, né? Bem, E compreensível se todos fossem pensassem assim, né? A mudança brusca de temperatura, como sair do banho bem quente, ir para o frio, pisar no chão frio, ou sair do banho, andar no sereno, causam mesmo gripe ou resfriado? Causa um resfriado, principalmente. Resfriado. Gripe não se pega no frio, nem na chuva, nem na coisa. Gripe é vírus, tá? Você pode estar dentro de casa, numa boa, num ambiente PC, e o vírus está lá. Você pegou ele. Não precisa estar frio. O que acontece? O frio, a chuva, andar no molhado, sair do quente para o frio. Claro, você vai o quê? Você vai modificar o seu comportamento corporal. Você vai facilitar com que essa doença apareça. O vírus cresça com mais rapidez, entendeu? Mas não é o frio que passou. Ele facilitou. Então, tudo isso são o quê? São facilitadores para que esse vírus cresça e apareça. E dê o problema, que é a gripe. Tá? Sim. É claro que se você puder evitar isso aí, melhor, né? Ia perguntar sobre se estar gripado e tomar um gelado, um sorvete faz mal, mas aí a gente já vem para a pergunta final. Quais os mitos ou fake news sobre a gripe? Por exemplo, esse aí. Tô gripada ou uma criança tá gripada, vai tomar um sorvete. Vai fazer mais mal? Teoricamente não vai fazer mais mal, mas se puder evitar é bom. Por quê? Como a gente falou, o frio ele facilita o crescimento do vírus, tá certo? E não só do vírus, e pode facilitar a possibilidade de uma bactéria que está ali começar a se reproduzir. Então é uma coisa que junta uma coisa com a outra, tá certo? A mesma coisa os chazinhos, os chás. Os chás vão curar a gripe? Não vão curar a gripe, mas vão melhorar bastante a situação de cada um, certo? Depois, o chá e o abracinho da vovó, da mamãe é fundamental, ajuda demais a pessoa. Mas o chá demais também não dá, né? Então a vovó sabe como é que faz as coisas. Então quem que não quer o carinho da mamãe, da vovó, né? E aquele chazinho específico, ou você está com gripe, vem cá, filho. Isso é muito bom. Isso é o quê? É um estímulo ao amor, ao aumento da imunidade da pessoa. Ela é um estímulo à vida. Sim. Então, por que não? Isso não vai ter problema nenhum. Não vai curar a gripe, mas vai melhorar bem a tosse, a febre, enfim, tem chás que são antitérmicos, né? E tem aqueles chás também que eles misturam manteiga ou banha de galinha, é o quê? Para expectorar? Funciona mesmo? Exatamente. A função é essa, né? Teoricamente, age dessa forma, ajuda. Mas existem mitos aí rondando a gripe? O mito uma hora é esse aí, de você não tomar banho. Tem gente que tá gripe, não toma banho mais. Vou ficar sem tomar banho porque o banho vai piorar. Isso não tem sentido, né? Não tem lógica. Lavar a cabeça. Lavar a cabeça, não tem sentido nenhum. Isso é tudo mito, isso é mentira. Mesmo que demore demais para secar o cabelo. Demora, seca o cabelo direitinho, vento, chuva. Não faz mal, então? Não pode no vento, não pode. Uma criança, um bebê, por exemplo, aí sai a tempo assim, sem touquinha. Para quê? Me diz. Por que você não pode estar frio? Por que você vai. Você tem que se proteger do frio. Se você se Mas nada de deixar frio, essas crianças andando sem touca. Deixa a criança solta lá. Não tem lógica, né? A pessoa está com frio, vai sair no frio sem roupa? Ou então não vai se proteger? Não tem sentido. Né? Você tem o quê? Melhorar as condições de cada um. A sua temperatura, manter o ambiente limpo, como a gente falou. Então, tudo isso, essas coisinhas aí, não vai modificar. Pé no chão gelado. Isso, pode piorar o quê? Pode piorar as condições de cada um, certo? Se a pessoa está lá, tem um problema sério de asma, por exemplo, ela vai num lugar cheio de poeira, vai piorar, lógico que vai piorar, né? Não tem lógica isso.
Então, esses cuidados básicos não é só para gripe, não é só para resfriado, é para todas as doenças, né? Todas. A gente sabe disso. Então, não custa nada se cuidar, não custa nada. Bota a touquinha no seu nenenzinho, porque não está frio, bota a touquinha dele. Agora, se tiver muito calor, por favor, né? Não enche o garoto de tétano, de começar a suar. Não tem sentido, né? É uma coisa de acordo com o tempo. Usar roupinha de acordo com o tempo, adequado. Mas não é isso aí que vai mudar a situação. O que vai mudar é a condição imunológica daquele paciente. E como aumentar a imunidade além da gripe, ou além da vacina de gripe, para que não se fique tão suscetível assim a gripe ou resfriado? O que você acha? Vitamina C, vale mesmo? Vale, ajuda. Vitamina C ajuda a imunidade, tá? Com certeza. Não adianta você ficar tomando quilos de vitamina, não, porque não vai adiantar nada. Ela só vai eliminar, certo? Mas ela tem a função de quê? Não é só vitamina C. Alimentação B12, normal, né? Usar a roupa adequada, como eu te falei, no frio, né? Para que você vai ficar... Tá frio, você vai sem camisa no meio da... Não tem sentido. Para quê? Você está usando de algo completamente fora do normal. Tá frio, tem que se proteger. Tá quente, você tem que usar um ambiente adequado, né? Porque tem muitas pessoas que pegam, né? Estão com gripe ou resfriadas quase que sempre. Porque a imunidade está baixa. Aí tem que trabalhar a imunidade. O que é isso? E por que as vacinas? As pessoas falam assim, eu tomei a gripe, então tive uma gripe danada. Talvez o que aconteceu? Você já estava para ter aquele aí e a vacina só aumentou a sua chance de você eliminar aquilo mais rápido possível. É o que você ouve de idosos, né? Eu não tinha nada. Eu peguei a gripe logo depois. Fiquei ruim de gripe logo após. Você teve um estímulo e o seu organismo reagiu àquele estímulo, que foi a vacina, certo? Para te dar uma força, certo? Pode acontecer de piorar? Pode. Pode acontecer de ter uma pneumonia nesse meio aí. Ninguém é obrigado a ter certeza de que isso não vai acontecer. Mas a chance de você ter uma reação após uma vacina é muito grande. A gente sabe que toda hora acontece isso. Mas a maioria das reações vacinais da gripe é para quê? Para aumentar o poder de reação do próprio organismo. Algum recado final para os nossos ouvintes? Cuidado com a gripe, está muito frio. Esse frio só pode... Não vai dar gripe, mas pode piorar, né? É propenso, né? Certo? Locais mais fechados, né? Isso então, aí. É isso. O doutor atende na lembrar que gripe é uma doença que pode se transformar em coisas muito graves e pode até matar. Eu lembrei de uma coisa. E a pneumonia silenciosa? A pessoa não tem sinal nenhum de gripe? Como isso acontece? A pneumonia silenciosa é uma pneumonia de quê? Uma pneumonia virótica, uma pneumonia bacteriana, vai depender de cada caso. Onde a pessoa não manifesta sinais, mas por um acaso vai... Pode acontecer, você vai lá, faz um raio-x, você encontra no caminho. Mas aí que está o grande segredo. Essa pessoa ter ido ao médico, ter feito alguns exames, localizar o que está acontecendo, saber o que está acontecendo e tratar, não é? Será que realmente é uma gripe escondida, é uma pneumonia, como você falou aí? Tem que ver o que é. Não é assim, você tem que taxar tudo como isso. Não pode ser. As doenças, elas mostram vários tipos de reação, né? Depende de cada caso, tá? O doutor atende na Clínica Provida de segunda a sexta, todos os dias, o telefone de contato... 27, né? 999-04-6657. Do lado do hospital. Do lado do hospital. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde. Muito boa tarde a todos. A você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, boa tarde. Cuide-se sempre. Um beijo para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.